Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e sejam novos por aqui, sejam bem-vindos ao Catedrais de Babel, onde eu me proponho fazer breves comentários e registros das minhas últimas leituras, seja dos livros ou gibis que eu li, ou então breves comentários ou impressões dos últimos filmes ou seriados que eu entrei em contato. Pois bem, e nesses últimos dias eu estou aqui para quê? Para registrar minhas impressões de leitura de Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Tagashi. Eu conheço esse mangá, que depois virou um anime, há uns 20 anos. Como comentei no último vídeo, eu assisti alguns episódios do anime na casa de um colega quando era adolescente. Assim que saiu o mangá, eu senti muita vontade de comprar, mas eu protelei e não comprei. E no último ano, a editora JBC, que é famosa por lançar mangás aqui no Brasil, resolveu reeditar o Yu Yu Hakusho, né, de Yoshihiro Tagashi, o Togashi, e eu resolvi comprar. Como eu comentei em relação ao primeiro volume dessa coleção, ele trata da história do Yuzuki Urameshi, que é um baderneiro, um delinquente juvenil. Ele tem por volta dos 14 anos, ele fuma, ele bebe, ele fala palavrão. É um menino totalmente indisciplinado. Ele morre, vai para esse mundo dos espíritos e a sua guia, se não me engano é Botan, o orienta e diz que é possível ele voltar à vida, né? Que a sua alma retorna ao seu corpo devido ao fato de que ele morreu de uma forma inesperada, até entre aspas surpreendendo inclusive os seus guias espirituais, porque ele morreu praticando um ato altruísta, né? Ele se sacrificou para salvar uma criança que nem sequer morreria naquele acidente. E no volume 2 a história se aprofunda, o Yusuke Urameshi ele se envolve em várias desventuras ligadas ao misticismo, ocultismo, né? Ocultismo e, entre aspas, a tramas envolvendo a religião tradicional do Japão, né? Ponto. E ele ganha a história aqui no volume 2, pelo menos das edições que são compiladas aqui, ele acaba reunindo, acrescentando alguns elementos policialescos, de investigações ligadas ao sobrenatural, ao oculto, ao mistério, ao grotesco, ao bizarro, mas tudo de uma forma bem suave, nada é demasiado assustador ou grotesco, pelo menos não aqui, e é ricamente assim, como é que se diz, divertido. Tem um fato de que, como o Yusuke Urameshi, ele é um baderneiro, ele é um delinquente juvenil, repetindo, então há alguns palavrões que ele acaba soltando esporadicamente ao longo das páginas da revista, e aos poucos nós vamos percebendo que o Yusuke ele é muito mais do que um mero meliante. Na verdade, ele cresceu num ambiente familiar e social que era muito ruim, e talvez isso tenha influenciado de uma forma perversa a conduta dele, mas no fundo ele tem uma boa índole, né? Tem um bom espírito, uma boa alma, e isso vai aparecendo gradativamente ao longo da história. Ele se envolve em várias tramas no arco de história que é compilado aqui, nesse gibizinho aqui, e termina em traças com o Yusuke Urameshi retornando à vida, voltando ao seu corpo, mas eles deixam um espaço para interessa uma continuação da aventura, né? Há um desafio ainda maior por vir, além desses primeiros casos envolvendo o sobrenatural, espíritos obsessivos, possessões, entre aspas, né, espirituais, o contato com o oculto, a mediunidade, etc. É uma história, repetindo, que é carregada, como eu já falei tanto no início desse vídeo como no vídeo anterior, ela é carregada de referências ao insólito, ao mistério e a religiosidade tradicional do Japão. E há uma série de brincadeiras ao longo da revista. Eu não sei se são intrusões que foram realizadas para, entre aspas, substituir talvez marketing ou publicidade que originalmente estavam contidas em algumas páginas, e elas foram esses trechos foram substituídos por ilustrações outras, pequenos, como é que se diz? Pequenas ilustrações ou arte das personagens protagonistas.
A arte realmente é muito agradável. Mas o trabalho aqui desse Yoshihiro Togashi não é nenhum destaque. Dá para perceber aqui pelo tom da história, pelos textos adicionais que são colocados aqui, que ele gostava de brincar com humor, com satírico, com temas considerados polêmicos, né, com personagens que têm uma sexualidade meio dúbia, né? Que ela tem, não sei, que gostaria de... Ele pensou em publicar um mangá que tivesse como um mangá sobre esporte que teria como protagonistas pessoas da comunidade LGBT. Isso aqui em meados ali dos anos 90 ele já estava se preocupando com essa temática, né? Dos LGBTQs. Mas que aqui, como eu disse, tem um momento que o Uramesh, ele muda o corte, o penteado, ele tem uns traços, como é que eu posso dizer, andrógenos. Eu estava já enunciando que ele tinha essa vontade de trabalhar com essa temática, mas que não era o momento ainda. Pelo menos ele não conseguiu tempo, acho que era uma pessoa que produzia muito e acabou não expressando em traços essa vontade que ele tem de trabalhar com outras temáticas. Eu só estou mostrando aqui algumas páginas aleatórias para vocês terem um contato com a arte aqui do Yu Yu Hakusho, pelo menos com o volume 2. É um mangá que eu recomendo muito, é muito divertido, é muito dinâmico, apesar dele ter essas pitadas de humor bem forte, ele traz elementos, como diz, da cultura tradicional japonesa, dos seus mitos, seus folclores, suas crenças populares, sem ser muito chato ou pedante. A história aparentemente não é uma história pretensiosa, ela é bem leve. Eu não sei quais contornos que essa saga ela vai tomar nos próximos volumes. Não sei e não quero saber. Eu vou ler aos poucos e aos poucos eu vou descobrir como que essa aventura, né, do Yosuke Urameshi, né, Yosuke Urameshi, ele vai se desdobrar. Estou mostrando aqui algumas cenas esporádicas para vocês terem uma ideia de um pouco como é a revista e tal, né, como é o traço do Yoshihiro Togashi. E deixo aqui minhas recomendações para a leitura, porque realmente eu me surpreendi. Eu achei ele muito divertido. Não sei, eu pensava que seria simplesmente um desses gibizinhos de luta, que ia mostrar um torneio de artes marciais, o personagem se superando, mas ele é muito mais que isso. Não, como eu disse, eu não sei como que essa história aqui do Yu Yu Hakusho vai se desdobrar, mas eu fiquei muito curioso para ler, né? Vou ler pelo menos um volumezinho desse por dia, ou um pouco menos, né? Dar espaço para leituras de outros títulos, também de outros mangás que eu tenho em casa, para também não cansar e não chegar no volume atual. Porque nesse mês está em pré-venda os volumes 7 e 8. Então, se eu for ler um por dia, em uma semana, eu chego no momento e vai acabar as edições que eu tenho. Então, eu vou ler de uma forma mais pausada, vou intercalar com leituras de outros títulos que eu tenho, para não ficar muito ansioso pelos próximos números. Então, por enquanto é só isso. Só passei por aqui rapidamente para deixar o registro da minha última leitura, que foi o volume 2 do Yu Yu Hakusho, do Yoshihiro Togashi. Recomendo bastante, apesar dele ser aparentemente simples. A trama ela começa relativamente simples e aos poucos ela vai apresentando novos personagens. O desafio, as tramas ficam cada vez mais complexos. Há umas leves pitadas de terror, mas nada que seja muito excessivo para expulsar aquele que não, nada que venha espantar o público mais sensível, mas ainda assim é um título muito bom, vale a pena a leitura. Eu não sabia que era tão boa, até estou me surpreendendo a cada virada de página e a cada nova micro história que é apresentada aqui pelo Yoshihiro Togashi. Então, por enquanto é só, até breve, vamos seguir com as leituras. Falando das leituras, até uma aluna me perguntou hoje pelas redes sociais, né, como é que eu faço para ler tanto? Né, já que tem trabalho, tem a faculdade, como é que eu encontro tempo para ler? Eu disse para ela, não, eu sempre estou com um livro, com uma revista, aproveito qualquer tempo vago que eu tenho para ler. Então, eu leio na fila do supermercado, eu leio no ponto de ônibus, eu leio no intervalo do almoço, no ônibus de transporte escolar, eu leio
quando é possível e o que é possível, para de fato ocupar o tempo com a leitura e não ficar com a mente ociosa. É assim que eu leio. Não leio tanto quanto eu deveria, não leio tanto quanto eu gostaria, mas eu tento manter algum ritmo de leitura que seja aprazível. Então, né, até breve e até a próxima leitura. Vou deixar aqui um pouco o Yu Yu Hakusho de lado e vou investir em outros títulos para, entre aspas, ele não acabar logo, né? Para não ficar tão ansioso. Então, até breve e até o próximo vídeo.